Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. Essa noite eu quero falar sobre tolos. E quero que vocês abram comigo o 3º capítulo de 1 Coríntios, começando com o verso 18, que diz: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astutícia dele. Sim. Alguns anos atrás, Anton Nevin cantou Que tipo de tolo eu sou. Ficou no topo das paradas. Eu procurei no dicionário para ver o que é um tolo. Um dos meus associados me ajudou. A Bíblia tem muito a dizer sobre tolos. Em Provérbios 10, 21, diz que os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios capítulo 17 diz que os tolos desprezam a sabedoria. Quando P.T. Barnum veio a esse país, disse que o povo americano quer ser enganado e disse que a cada minuto nasce um tolo. Encontrei alguns sinônimos para tolos: pessoa estúpida, cabeça dura, simplório, imbecil, cabeça oca, ignorante, alguém que foi empossado por outro, um fantoche, crédulo. Agora, na Bíblia pode significar tudo isso, mas também tem um significado moral. E é uma palavra muito importante. Os versículos parecem que se contradizem. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18, diz que se torne um tolo. E Provérbios capítulo 17 diz que os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em uma passagem, o tolo é uma pessoa que não pensa, descuidado e sem entendimento verdadeiro. Em outra passagem, a palavra é usada do ponto de vista das pessoas que receberam a Cristo, porque o mundo ri delas e diz que são tolas e ridículas, mas na verdade são sábios. Agora Jesus diz que quem chama outro de tolo corre o risco de parar no fogo do inferno. Tenha muito cuidado de chamar outra pessoa de tola. Eu não ousaria chamar você de tolo ou outra pessoa. Nunca use a palavra tolo quando você estiver com raiva. A Bíblia diz que existe o tolo ateu. É repetido 2 vezes nos Salmos 53, versículo 1, e nos Salmos 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. No hebraico, esta tradução quer dizer: não há Deus para mim. Em outras palavras, esse tolo está dizendo: não há Deus para mim. Ele não estava dizendo que Deus não existe, mas estava dizendo que Deus não existe para ele. Há muitas pessoas que não são ateus assumidas, mas são ateus práticos, no sentido de que eles vivem como ateu. Você não vive como quem acredita em Deus. Você vive como se Deus não existisse. Em certo sentido, você é um ateu. Há centenas de pessoas assim aqui nessa noite. Você acredita em Deus com a sua mente, você vai na igreja, mas você vive como se Deus não existisse. Você é um ateu em certo sentido. Sim, você é um ateu em certo sentido. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo que zomba. Provérbios capítulo 14, versículos 9, diz que o tolo zomba do pecado. Aqui está Deus em sua santidade, e a Bíblia diz que pecamos contra Ele, quebramos suas leis e estamos sob sentença de morte. Eu vi um filme na televisão falando sobre homens e mulheres que estão no corredor da morte nos Estados Unidos, sob sentença de morte. Todos nós aqui esta noite estamos sob sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, quebramos as leis de Deus e assim estamos todos condenados a morrer. Vamos morrer fisicamente. Os cemitérios estão lotados de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. O pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta, seu espírito está morto.
Fisicamente você está vivo, mas a sua alma está morta para com Deus. Então você é um morto que está sentenciado à morte. A única maneira de revogar esta sentença é ir a Jesus Cristo pelo arrependimento de pecado e depositar sua fé nele como seu Salvador e Senhor. Se você deseja que essa sentença seja quebrada, se você deseja ser limpo dos pecados, como se eles nunca tivessem existido, pegue o telefone agora mesmo. Você que está assistindo pela televisão, ligue para o número que você vê na tela. Existe um conselheiro que vai atender você. O conselheiro vai atender você sobre como você pode conhecer a Cristo. E eu oro para que você faça isso nessa noite. Encontre Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim, esses tolos zombam de Deus como se Deus não existisse. Zombam dos padrões de Deus, padrões sobre casamento, divórcio, ética, justiça social. Zombamos disso, rimos disso. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Tenha certeza que seus pecados o encontrarão. Nunca duvide disso. Seu pecado o encontrará. Embora ninguém na terra possa descobrir, você pode nunca ser pego aqui nesse mundo, você pode dizer, nunca serei descoberto, ninguém comete um pecado que não seja um dia revelado. Tudo que você fez na escuridão, todo pensamento maligno que você já teve será descoberto, porque tudo está sendo gravado. Está sendo gravado em gravadores muito mais sofisticados do que qualquer aparelho que temos atualmente. Está sendo gravado até mesmo seus pensamentos. Mas os seus pecados vão encontrar você e vai ser exposto para todo o universo. É só uma questão de tempo. A palavra de Deus é definitiva. Vai te descobrir. Talvez você tenha enganado todo mundo, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos. Mas a Bíblia definitivamente diz que um dia será descoberto. Depois de tanto tempo tentando se esconder, a mão de Deus virá em seu ombro e dirá, eu te encontrei. Você foi descoberto. Nós sabemos tudo o que você fez. Vai ser encontrado sim. Agora sabemos. Aquele que esconde o ódio com os seus lábios é um tolo caluniador. Muitas pessoas fazem isso quando proferem calúnias, contam histórias malignas sobre outras pessoas, difamam o caráter de alguém com fofocas maldosas. Sim, um dos piores pecados listados pela Bíblia. No entanto, isso é feito com frequência até mesmo em ciclos que se autodenominam de cristãos. É um pecado terrível. Aos olhos de Deus, é uma pessoa tola. Você não pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas então, muitas vezes assassinamos uma pessoa, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar por ciúmes, sussurrando insinuações que alguém me disse ou fez. Assim cometemos assassinato de caráter. Pior do que matar um homem com uma pistola, uma faca, um porrete. Fazendo isso com calúnias, a Bíblia diz que quem faz isso é um tolo. E em quarto lugar, ao tolo cristão. É aquele que tem a palavra e duvida da palavra. Lembra-se dos discípulos no caminho de Emaús? Lembra-se disso depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou? Eles estavam indo pelo caminho depois de 11 aparições que Jesus Cristo teve entre os discípulos. E está eles caminhando desiludidas, resmungando, choramingando, e outro homem se juntou a eles. Eles não reconheceram que era ele, e ele falou com eles e disse, por que vocês estão tão desanimados? E eles disseram, nós pensamos que ele era o Messias. Pensamos que ele era o Messias que viria como Salvador do mundo, mas ele não fez isso e nos desapontou. Eles o mataram na cruz e agora passou já o terceiro dia. Outros estão dizendo que ele ressuscitou, mas nós não aceitamos isto. E então Jesus disse, tolos, vocês são tolos. Então começou a explicar para eles as escrituras de Moisés, passando pelos profetas, sobre quem ele
realmente era, e então foi passar a noite com eles. E estava sentado na hora da refeição em sua casa em Emaús, e de repente seus olhos se abriram e viram que era Jesus Cristo. Em outras palavras, existe o tolo cristão que tem a palavra de Deus em sua mão, que lê seu testemunho e ainda duvida das promessas de Deus. Jesus disse: ó, seus tolos, porque não acreditam nas Escrituras, que ele iria ressuscitar dos mortos e um dia ele voltará. E quinto, existe o tolo avarento. E a história é contada em Lucas capítulo 12. Jesus contou a história de um homem rico e seus celeiros. Lembra-se, ele construiu os seus celeiros e disse que ia se aposentar porque ele já tinha feito bastante dinheiro. Provavelmente vai passar no sul da Califórnia, sua aposentadoria, na Flórida, ou talvez vir para aqui, que é um lugar muito lindo. Ele ganhou muito dinheiro e ele disse: alma, tenta se divertir, beba, seja feliz. Mas ouviu-se a voz: essa noite pedirão a tua alma. E Jesus disse: assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Nenhum homem vive para si mesmo. Ele teve uma família, ele desconheceu a todos, ele desconheceu a morte. Não fez nenhuma provisão para a eternidade. Ele tinha provisão para a sua aposentadoria. Quantos homens e mulheres fazem a mesma coisa, mas não têm provisões para a eternidade? Eu conheço homens e mulheres assim. Planejaram tudo, mas eles não se prepararam para morrer. E morreram logo depois de se aposentarem. E é incrível. Já pensou nisso? Algumas pessoas anunciam sua aposentadoria e 2 ou 3 semanas depois, eles caíram mortos de ataque cardíaco. Eles pensam que vão viver 5, 10, 15 ou 20 anos de calma e aproveitar a vida, mas nem sempre funciona assim. É melhor você ter certeza que está preparado para se encontrar com Deus. Tem pessoas aqui preocupadas em obter os bens do mundo e deixa a preparação para a eternidade para depois. É uma tola. As pessoas que passam seu tempo em festividades sociais, buscando prazeres nessa vida, se esquecendo dos assuntos eternos, é tola aos olhos de Deus. Se você não está preocupado com a sua morada nos céus, ajuntando tesouros nesta vida, onde a traça e a ferrugem corroem, roubam, a Bíblia diz que você é um tolo. Se você perguntasse a esse homem qual é o seu nome, ele responderia: meu nome é o homem rico. Ou eu sou o homem próspero sobre quem você leu. Eu sou um homem eminente. Eu sou o grande homem na vizinhança. Eu sou o homem famoso. Meu nome está aqui em evidência o tempo todo. Então, você pergunta a Deus: Senhor, qual é o nome deste homem? E Deus vai te responder: tolo. Ele é um tolo. Esse é o nome dele. O rico tinha um nome reconhecido pelo homem, chamado pelo nome da família, propriedades, títulos, riqueza, reconhecido pelos homens, mas aos olhos de Deus, ele era um tolo. Isso é tudo o que sabemos sobre ele. Ele era um rico tolo que ajuntava tesouros na terra, mas não ajuntava nada no céu. E quantos de nós estamos na mesma categoria? Você não pode ser rico no sentido no qual esse homem era rico, mas todo mundo na América é considerado rico, se comparado com as pessoas de Bangladesh, em vários lugares no mundo, como na África, ou como Victor falou nesta noite, no Vietnã, onde fui missionário por alguns anos. Poucos de vocês iriam se pressionar se eu olhasse para você e dissesse: tolo, venha aqui que eu gostaria de conhecer você. Quantos de vocês iriam se levantar e vir para a frente? Mas a Bíblia diz que como podem ser levados pela desolação, em um momento, rapidamente, tudo pode se acabar. A casa dos seus sonhos está destruída, problemas na família, a riqueza acabou. Aqui estava um homem, um multimilionário talvez, mas a sua fé é que ele viveria muitos anos.
contava com tudo nesta vida, a felicidade, a alegria, com tudo isto, mas estava longe de conhecer a Deus. E ele é chamado por Jesus na Bíblia de tolo. E em sétimo, ao tolo, que a Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que o mundo considera tolo, nós descansamos nossa salvação eterna nos braços de Jesus. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, vira as costas para os prazeres e as coisas sensuais desse mundo. As pessoas pensam que você é tolo, porque o mundo não conhece Cristo. Você se parece tolo, porque eles não entendem. Desejo pegar todos que vejo na rua, as pessoas que encontramos no hotel, e dizer: só Jesus Cristo pode mudar sua vida. Vejo seus rostos vazios, ouço seus sorrisos sem graça. Eu os vejo bebendo, buscando alguma felicidade, ou tomando drogas com aquele olhar vazio. E eu digo: oh meu Deus, se eu pudesse salvá-los. Mas veja, apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Não posso fazer a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve convencer eles do pecado, também tocar em suas mentes. Assim a salvação vem do Senhor, diz a Bíblia. Se alguém deseja sabedoria, tome o seu lugar e se identifique com Jesus Cristo. O que o mundo chama de tolo, estou depositando a minha salvação na cruz de Cristo. Não importa o que o mundo pensa dele e de mim. Somos tolos por amor de Jesus Cristo. Queremos que o mundo olhe para nós como quem mudou de pensamento, dispostos a ser considerados tolos nesta terra, porque nos voltamos para Cristo. Ou você é um tolo do diabo ou um tolo pelo amor de Cristo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, o caminho do tolo é agradável aos seus olhos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos de morte. Em que estrada você está? A estrada que conduz para a vida eterna, a estrada estreita. Você tem que fazer esta escolha, ou você está indo pelo caminho da destruição. A Bíblia diz: escolha quem você quer servir. Um tolo é chamado, e muitos tolos estão pensando que estão vivendo em felicidade. Porque você vê, quando você vem a Cristo, existe um preço a se pagar. E um dos preços que você paga é ser incompreendido por alguns membros de sua família, algumas pessoas que são da sua comunidade, da sua escola. Sim, e isso é o que Jesus disse quando falou: vem, toma a tua cruz e me segue. É como se você tivesse uma doença especial. O fato de você se identificar com Cristo, as pessoas vão rir de você. Você deve estar disposta a deixar as pessoas zombarem de você para seguir a Cristo. Essa é a sua cruz. Se não está disposto a levar a sua cruz, você não pode ser um seguidor dele. Jesus disse: você está disposto a levar a sua cruz? Você está disposto a entregar a sua vida totalmente a Cristo? Muitos de nós estamos com um pé no céu e o outro no inferno. Um pé no mundo e o outro no reino de Deus. Estamos passando pela cerca e Deus não permite ficar em cima dela. Você não pode ser um equilibrista em cima da cerca. Cristo não permite isto. Ele não permite neutralidade. Você não pode ser duas coisas. Você deve fazer uma escolha total por Ele. Você encontrará isso em tudo o que você lê na Bíblia. Você encontrará isso nos ensinamentos de Jesus. Um dia, uma grande multidão estava seguindo Jesus, ele se voltou e conversou com eles sobre o fato de ir morrer na cruz. Muitos não o seguiram. Mas por quê? Porque eles não poderiam aceitar essa conversa de cruz. Você quer Cristo em seu coração? Pega o telefone agora mesmo. Você que está assistindo na televisão, fale com o conselheiro. Faça essa ligação. Se der ocupado, ligue de novo. Em todo o país eles estão esperando por você. E você pode falar com alguém e receber Jesus Cristo em seu coração.
Porque você vê, quando Cristo morreu na cruz, diz que a multidão abaixo zombaram dele. Eles disseram: que idiota, você salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. E Jesus estava pendurado lá. E no céu, 72 mil anjos de legiões desembainharam suas espadas, prontos para vir para resgatá-lo. Mas ele disse: não, eu os amo. E quando ele morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. Todo o pecado que você já cometeu, ele levou na cruz. Ele tomou a penalidade da morte por você. E porque ele era o Filho de Deus e porque ele era sem pecado, ele poderia levar seus pecados. E Deus aceita sua morte como oferta pelos nossos pecados, para que, quando Deus olhar para mim agora, não veja Billy Graham, o pecador. Eu sou um pecador, eu pequei, mas eu coloquei meus pecados sob o sangue de Cristo. E o sangue foi derramado na cruz para a remissão de pecados à vista de Deus. Para quando ele olhar para mim, não veja meus pecados. E Deus tem uma habilidade, uma única, que você não tem. Deus pode esquecer. A Bíblia diz que ele esquece seus pecados. Em outras palavras, as fitas são apagadas desde o momento em que você nasceu até o momento de sua morte. Porque se um só pecado permanecer nessas fitas, você nunca irá para o céu. Deus é justo e santo, e antes de entrar no céu, você deve ser justo também. A única maneira de obter a justiça de Cristo é pela fé, é de graça. Você não precisa pagar nada por isso, mas você tem que fazer 3 coisas. Você deve se arrepender dos seus pecados. Isso significa que você está disposto a mudar seu modo de vida. Você está disposto a mudar completamente e colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida a partir desse momento. Você pode ser um membro da igreja, você pode ser católico, mórmon, judeu, você precisa de Cristo. Você precisa fazer o seu compromisso. Não estou pedindo para que você se junte a uma igreja essa noite, uma igreja específica. Estou pedindo para que você se certifique se seus pecados estão perdoados e que você está pronto a ir para o céu. Primeiro, arrependa-se. Segundo, receba-o pela fé em seu coração. Fé significa confiança, compromisso total. Significa que ele se torna o piloto do seu avião ou se torna o motorista do seu carro, da sua vida. Você entrega todas as decisões a Cristo e isso é maravilhoso. Você confia nele para a sua salvação. E então, terceiro, você está disposto a obedecer a ele, estudar as Escrituras, orar e obedecê-lo, fazer com tudo como ele diz e se tornar seu seguidor. Não importa o custo. Vou pedir agora que você assuma esse compromisso essa noite. Vou pedir para você fazer isso. Como já vimos centenas de pessoas, venha a esta plataforma. Chegue até esse local aqui diante de todas as pessoas. Quero fazer esse compromisso com Deus. Você diz em seu coração: quero ter certeza do perdão dos meus pecados. Vou entregar a minha vida para Jesus. Quero conhecer diante dos homens aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Eu quero fazer esta escolha. Jesus disse, ou a Escritura diz, hoje é o dia oportuno, é o tempo da salvação. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus promete salvação para amanhã, que sempre haverá um amanhã para você se decidir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.